Eu e a minha esposa estamos juntos desde a faculdade, e agora ela está grávida de 7 meses do nosso primeiro filho. Tudo sempre foi muito tranquilo entre nós, até que ela decidiu brincar comigo, como sempre faz, mas dessa vez foi diferente. Ela me contou que teve um caso com o chefe, e que o bebê poderia não ser meu. Eu fiquei chocado, angustiado, até que ela revelou que estava apenas brincando. Agora, eu me sinto traído. Eu sou alguém que sempre acreditou que, em um relacionamento, a confiança é o pilar central. Ao longo dos anos com a Lisa, consegui entender mais sobre o que realmente importa para ela e sobre como a nossa dinâmica funcionava. Nós sempre fomos muito abertos um com o outro, mas havia algo em Lisa que, talvez, eu nunca tivesse notado com tanta clareza até esse momento. Quando começamos a namorar, Lisa me parecia ser o tipo de pessoa espontânea, alguém que conseguia sempre surpreender com suas ideias e ações. Ela tem essa habilidade de fazer qualquer situação parecer mais leve e divertida, especialmente porque é muito expressiva e adora atuar, como se estivesse sempre em uma peça de teatro. Isso significava que ela estava sempre me pregando peças, e no começo, eu ria. Algumas eram tão engraçadas que eu caía nas brincadeiras, e tudo ficava bem. Mas com o tempo, eu fui me tornando mais atento, mais cético, e comecei a perceber as entrelinhas de suas piadas, o que me fez ficar mais tranquilo. Quando Lisa me conheceu, ela viu em mim alguém muito ingênuo, talvez até um pouco excessivamente confiável. Eu nunca pensei que ela pudesse me enganar de forma mal intencionada, até porque nossa relação sempre teve esse clima descontraído. No entanto, a natureza de algumas de suas brincadeiras começou a mudar. Elas se tornaram mais intensas, mais imersivas. Se antes as pegadinhas eram inocentes, agora elas se arriscavam a entrar em territórios mais delicados. Eu não tenho problemas com um pouco de humor, mas, com o passar do tempo, comecei a questionar os limites. Um relacionamento saudável precisa ter respeito e confiança. Quando ela começava a empurrar esses limites com suas histórias e piadas exageradas, minha paciência ia diminuindo. Não era que eu não gostava das brincadeiras, mas em algumas ocasiões eu sentia que elas não tinham mais graça e que, em vez de diversão, estavam gerando desconfiança. A gravidez de Lisa só piorou esse sentimento em mim. Para ser honesto, sempre imaginei que, quando ela estivesse grávida, as coisas ficariam mais sérias, mais focadas na nossa família. Tinha essa ideia romântica de que, juntos, iríamos cuidar dessa nova vida, com menos surpresas e mais estabilidade. Mas ao invés disso, as piadas de Lisa começaram a ficar mais intensas e envolviam assuntos mais delicados, como questões de fidelidade. Aquilo não parecia mais uma brincadeira inocente, mas sim um jogo psicológico que ela estava jogando comigo. E foi no dia em que eu cheguei em casa do trabalho, exausto e esperando encontrar um ambiente tranquilo, que tudo isso explodiu. Lisa estava lá, com lágrimas nos olhos. Ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era uma expressão de diversão, mas uma de seriedade. Senti uma apreensão no ar, como se algo muito importante estivesse prestes a ser revelado. Ela me disse que precisava conversar comigo sobre algo sério. As palavras dela estavam carregadas de emoção, como se fosse o fim do mundo. Eu comecei a sentir uma ansiedade crescente. Lisa nunca tinha me falado dessa forma. Quando ela me disse que tinha tido um caso com o chefe e que o bebê talvez não fosse meu, eu entrei em pânico. Meu cérebro não conseguia processar o que ela estava dizendo. O chão parecia ter sumido sob meus pés. Fiquei em choque, sem saber o que fazer. Olhei para ela, tentando entender se aquilo era uma brincadeira. Ela estava chorando, parecia estar profundamente angustiada, o que tornava tudo ainda mais real e aterrador. Eu fui tomado por uma sensação de traição imediata, e minha mente só pensava em uma coisa: o que eu faço agora? Depois de alguns minutos de silêncio, em que eu tentava juntar os pedaços do que estava acontecendo, Lisa não resistiu mais, com uma risada nervosa, revelou que estava apenas me fazendo uma pegadinha. Tudo aquilo era uma piada de mau gosto. As lágrimas desapareceram e, ao invés de uma revelação angustiante, ela estava sorrindo, como se tivesse acabado de vencer uma grande aposta. Eu não sabia o que pensar. Estava atônito, sem palavras. Não era apenas uma piada comum, como ela costumava fazer. Aquela brincadeira envolvia a traição, um assunto que, para mim, jamais deveria ser usado em um jogo. Eu senti um vazio no estômago, um misto de raiva e confusão. Como ela pôde brincar com algo tão sério? Isso não era apenas uma pegadinha, era algo que mexia com os meus medos mais profundos. E então, ela me disse que estava ofendida por eu ter acreditado na brincadeira. Ela não conseguia entender como eu pude cair em uma história tão absurda. Mas, para mim, a questão não estava em ter acreditado ou não, mas no fato de ela ter me colocado em uma posição tão vulnerável, mexendo com uma insegurança que eu nunca tinha enfrentado antes. Em vez de se preocupar em como eu me senti, Lisa estava mais focada em como eu havia reagido. Ela me perguntou por que eu não confiava nela, como se a brincadeira fosse inofensiva, quando, na verdade, estava mexendo com algo muito real e doloroso para mim. Eu não sabia mais o que pensar. Lisa estava insistindo que eu estava exagerando, que não tinha nada demais. Mas o que ela não entendia era que, para mim, o problema não era a piada em si, mas a forma como ela fez. Eu realmente pensei que ela estava falando sério. E no momento em que ela viu minha reação, ela deveria ter parado, dado-me algum espaço para respirar. Mas ela não fez isso. Ela continuou com a brincadeira, como se nada tivesse acontecido, o que só piorou ainda mais tudo. Agora, me vejo em um dilema. Fui excessivamente reativo? A piada foi mesmo algo sem importância, como Lisa alega. Ou ela ultrapassou o limite da confiança e respeito em nosso relacionamento? Eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Eu só queria entender se minha reação foi realmente desproporcional ou se o que aconteceu foi, de fato, algo que exigia uma resposta mais séria. Antes de falar sobre o impacto dessa situação no meu relacionamento, é importante dar um passo atrás e entender como chegamos até aqui. Eu e Lisa sempre fomos muito próximos. Quando a conheci na faculdade, fomos atraídos um pelo outro de forma imediata. Ela tinha aquele charme de quem sabia como se expressar, de quem conseguia transformar qualquer conversa em algo cativante. Eu, por outro lado, sempre fui mais reservado e tímido, mais propenso a acreditar nas intenções das pessoas.
Ela foi uma espécie de catalisadora de mudanças na minha vida, me mostrando o quanto eu poderia me divertir e aproveitar as pequenas surpresas do cotidiano. No início, não pensei que algo tão simples como isso fosse se tornar algo complicado mais adiante. Nos primeiros anos de namoro, éramos inseparáveis. Tivemos aqueles momentos em que tudo parecia perfeito, viagens, risadas, a construção de um futuro juntos. Lisa sempre foi muito alegre e cheia de vida, enquanto eu era mais introspectivo e pensativo. Nós nos equilibrávamos de uma maneira que parecia natural. Ela me trazia para fora da minha zona de conforto, e eu lhe oferecia a estabilidade que ela, de certa forma, também precisava. Embora tivéssemos algumas diferenças, essas diferenças sempre pareciam pequenas diante da nossa sintonia. Com o tempo, nossa relação se aprofundou. Decidimos morar juntos após a faculdade, e a decisão de nos casarmos parecia um passo natural. Estávamos prontos para dar esse próximo passo na vida. O casamento foi uma festa simples, mas cheia de significado para nós. No fundo, sempre soubemos que nossa conexão era forte o suficiente para superar qualquer desafio. Mas, à medida que o tempo passava, comecei a perceber que havia algo em nossa dinâmica que estava mudando. Lisa, que sempre fora muito brincalhona, começou a fazer mais piadas sobre temas mais profundos. Primeiramente, eram apenas pequenas brincadeiras. Lembro-me de como ela uma vez me fez acreditar que estava grávida de um outro cara só para me ver reagindo. Na época, eu ri e achei engraçado, mesmo que, no fundo, um pequeno alerta se acendesse em minha mente. Mas, por alguma razão, eu sempre acreditava que eram apenas brincadeiras sem malícia. Ela adorava me fazer cair em suas pegadinhas, e eu caía com facilidade. No começo, era divertido. Mas com o tempo, as brincadeiras começaram a incluir temas mais delicados. Fui ficando mais desconfortável com isso, embora, por amor, tentasse compreender o que Lisa estava tentando fazer. Ela sempre tinha uma desculpa pronta, dizendo que tudo era para manter as coisas leves, para não deixar a rotina cair na monotonia. Eu, por outro lado, comecei a me perguntar se essas piadas não estavam, na verdade, colocando em risco a confiança que tínhamos um no outro. A gravidez veio em um momento importante de nossas vidas. Estávamos empolgados e ansiosos, planejando o futuro da nossa família. Mesmo assim, não podia deixar de sentir uma certa apreensão. As coisas estavam mudando, e embora a gravidez fosse algo que deveria nos unir ainda mais, eu sentia que a tensão estava crescendo. Eu já sabia que Lisa adorava brincar, mas com a chegada de um filho, comecei a questionar o que seria aceitável em termos de humor. A confiança era mais importante do que nunca, e, sinceramente, comecei a temer que a espontaneidade de Lisa fosse se transformar em algo que eu não poderia mais suportar. Na noite da famosa pegadinha, eu sabia que algo estava diferente. Quando cheguei em casa e a vi com aquelas lágrimas nos olhos, algo dentro de mim sentiu que aquilo não seria como as outras piadas. O olhar dela estava mais sério, como se ela tivesse algo importante para dizer. Eu tentei me preparar para o pior, mas mesmo assim não pude evitar o choque quando ela começou a falar sobre o caso com o chefe e o bebê. Durante aquele momento, meu coração bateu mais forte e eu só consegui pensar em como poderia lidar com aquilo. A sensação de traição foi avassaladora, e naquele instante, não conseguia mais ver as piadas de Lisa como algo leve. A confiança que eu tinha nela estava sendo desmoronada em um instante. Eu nunca imaginei que algo como isso pudesse acontecer. De algum modo, eu sentia que, mesmo com todas as brincadeiras, Lisa nunca seria capaz de me fazer algo tão profundo e doloroso. Mas ali, naquele momento, ela quebrou essa barreira. Talvez fosse porque o contexto era tão pesado, a gravidez, o futuro da nossa família, as inseguranças que, até então, nunca tinham sido trazidas à tona. Eu havia acreditado nela. E a reação dela, a de rir depois de me ver tão perdido, me fez sentir como se eu tivesse sido colocado em um jogo de que não sabia as regras. Mais do que isso, ela não parecia se preocupar com como eu me sentia, mas com o fato de eu ter acreditado na brincadeira. Não era só o conteúdo da piada que me perturbava, mas a maneira como ela me fez sentir. Eu não sou alguém que toma decisões precipitadas, e por isso, o impacto dessa situação foi muito mais forte do que ela poderia imaginar. Como alguém que se preocupa profundamente com o relacionamento e com a confiança, eu não sabia como lidar com o que tinha acontecido. Tudo parecia uma grande bagunça emocional, e não sabia mais se o que tínhamos construído era realmente o que eu pensava que era. E o pior de tudo era o fato de que, quando eu expressei minha frustração, Lisa não parecia entender. Ela estava mais focada em como minha reação a afetou, em vez de considerar o quanto a situação me feriu. Eu me vi preso em um ciclo de perguntas sem respostas. Como lidar com isso? Como superar o fato de que minha esposa, a mulher com quem eu compartilhei tantos momentos, fosse capaz de brincar com algo tão sério? A noite da pegadinha foi, sem dúvida, um dos momentos mais desconcertantes da minha vida. Quando entrei em casa depois de um longo dia de trabalho, o cenário parecia normal, mas logo percebi que algo estava fora de lugar. Lisa estava na sala, mas havia algo em seu olhar que não conseguia identificar. Ela estava sentada no sofá, com as mãos no rosto, e eu, inicialmente, pensei que talvez ela estivesse cansada ou um pouco mais emocional devido à gravidez. Mas havia algo mais ali, algo que me fez sentir um peso no ar. Ela olhou para mim com os olhos um pouco vermelhos, como se tivesse acabado de chorar, o que me fez imediatamente sentir uma pontada de preocupação. Eu me aproximei dela, perguntando o que estava acontecendo, e foi então que ela, com uma voz trêmula, me disse que precisava conversar sobre algo sério. Eu fiquei completamente alerta. Não era normal ela falar assim, especialmente com aquele olhar tão carregado de emoção. Eu estava pronto para dar apoio, até pensando que talvez fosse algo relacionado à gravidez, um medo ou uma insegurança sobre a chegada do bebê. Eu só não sabia o quão errada estava minha intuição naquele momento. Lisa começou dizendo que estava difícil falar sobre o que tinha a dizer e que estava com medo de que eu a deixasse. Aquelas palavras me cortaram de uma forma que eu não esperava. O medo de me perder foi imediato. Fiquei paralisado, sem saber o que pensar, mas ainda assim forcei um sorriso nervoso e perguntei o que estava acontecendo. Ela hesitou, então, com uma pausa dolorosa, falou e eu tive um caso com meu chefe, e não tenho certeza se o bebê é seu. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma bomba.
Eu senti como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. As palavras dela estavam se repetindo na minha mente. Não tenho certeza se o bebê é seu. O que ela queria dizer com isso? Como era possível? Lisa nunca tinha demonstrado, sequer de forma sutil, que havia algo entre ela e o chefe. Eu tentei processar as palavras que ela tinha acabado de dizer, mas minha mente não conseguia fazer sentido delas. Como poderia isso ser verdade? Lisa? A mulher com quem passei anos juntos, dividindo tudo, sendo meu pilar. Como ela pôde fazer isso? E o pior, como ela conseguiu, de forma tão fria, me dizer isso? Eu comecei a caminhar de um lado para o outro, sentindo meu coração acelerar a cada passo. As palavras dela ecoavam na minha mente, e a angústia foi tomando conta de todo o meu corpo. Não conseguia mais pensar direito. Eu precisava de uma resposta, precisava entender o que estava acontecendo. Perguntei, quase com uma sensação de incredulidade, você está falando sério? Ela me olhou nos olhos e confirmou com uma seriedade que me fez sentir como se estivesse sendo arrastado para um pesadelo. Eu comecei a sentir um aperto no peito, como se a pressão do que ela estava dizendo estivesse esmagando meu peito, tornando mais difícil respirar. Ela disse que não estava certa de como aquilo tinha acontecido, mas que o que mais a perturbava era que ela não sabia se o bebê era meu ou do chefe. A cada palavra dela, eu sentia uma camada de dor sendo colocada sobre mim, até que já não sabia mais se poderia suportar. Lisa chorava e me dizia que não queria perder nossa relação, que aquilo não significava nada, mas eu mal conseguia ouvir as palavras dela. Tudo que eu podia sentir era uma onda de raiva, confusão e dor que me envolvia. Cada pedaço de confiança que eu tinha nela estava desmoronando diante de meus olhos. Eu tentei entender, tentei raciocinar, mas era impossível. Aquela informação era absurda. Mesmo que eu não fosse o tipo de pessoa que reagiria impulsivamente, eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu não conseguia parar de pensar que, em algum lugar, Lisa havia sido capaz de fazer algo tão sério e, ao mesmo tempo, conseguir se manter tão calma e até mesmo emocionalmente distante enquanto me dizia aquilo. Eu estava em choque, tentando organizar os pensamentos, ao mesmo tempo, tentando não reagir de maneira exagerada. E foi então que, no meio de toda aquela dor, algo aconteceu. Lisa, após me ver parado, com os olhos arregalados e sem palavras, simplesmente começou a rir. Uma risada abafada que foi ganhando força até que ela não conseguia mais se controlar. Aquelas lágrimas que eu tinha visto antes desapareceram, e ela, com um sorriso travesso, me disse que era uma brincadeira, amor. Eu só queria ver sua reação. Eu não estou grávida do meu chefe. Foi como se um vendaval tivesse varrido tudo ao meu redor. Minha mente entrou em um estado de total confusão. Eu estava completamente atordoado, sem saber como processar aquela mudança brusca. No fundo, eu sabia que Lisa gostava de fazer brincadeiras assim, mas nunca imaginei que ela fosse cruzar uma linha tão sensível. Nunca pensei que ela fosse se arriscar a me fazer acreditar em algo tão doloroso e profundamente perturbador, especialmente com um tema tão grave. Ela parecia tão leve agora, tão sem preocupações, enquanto eu, por outro lado, estava absolutamente devastado. Era como se eu tivesse acabado de passar por uma montanha-russa emocional, e a sensação de ter sido manipulado, de ter sido levado a acreditar em algo tão absurdo, me deixou em um estado de raiva, incredulidade e até vergonha. Como eu pude cair nessa? Como fui tão ingênuo? Lisa, que sempre parecia tão atenta às minhas reações, não conseguia ver o impacto que sua brincadeira teve sobre mim. Ela continuava com seu sorriso, tentando fazer piada da situação, mas para mim, tudo o que ela estava fazendo era minimizar o que eu acabara de sentir. Eu sentia que ela não entendia o peso da situação. Como ela pôde ser tão insensível? O que se passa na cabeça de uma pessoa quando ela decide fazer uma brincadeira com algo tão sério? Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu baixa, quase embargada, cheia de frustração e decepção. Isso não tem graça, Lisa. Não tem graça alguma. Ela, por sua vez, parecia genuinamente surpresa pela minha reação. Ela disse que estava apenas brincando e que eu estava exagerando. Mas eu não consegui ver isso dessa maneira. Eu estava realmente em choque, sem saber se eu estava sendo ridículo por ter acreditado ou se ela realmente havia ido longe demais. Eu queria acreditar que Lisa estava certa, que era apenas uma brincadeira e que eu deveria relaxar. Mas não consegui. Cada vez que eu tentava organizar meus pensamentos e entender o que aconteceu, uma onda de raiva e decepção voltava a me dominar. Eu não sabia se estava mais irritado por ter caído na pegadinha ou por ter sido manipulado de uma forma tão insensível. O que começou como uma brincadeira de mau gosto, se transformou em uma reação emocional que parecia irrefriável. Eu não conseguia tirar da minha cabeça a imagem de Lisa, lá sentada no sofá, com lágrimas nos olhos, me contando sobre seu caso e a incerteza sobre a paternidade do bebê. Aquela cena parecia tão real, tão carregada de emoção, que meu cérebro não conseguia simplesmente apagar. Lisa tentou me convencer de que não havia motivo para ficar tão chateado. Ela disse que, no fundo, sabia que eu tinha ficado preocupado, mas que ela nunca me faria algo tão cruel. Ela parecia genuinamente surpresa com a minha reação, e isso só fazia as coisas ficarem ainda mais complicadas. Ela não entendia por que eu estava tão ofendido, como se a piada fosse uma simples falha de comunicação. Você sabia que eu só estava brincando, certo? Ela disse, com um tom que eu não conseguia decifrar. Eu a olhei e, mesmo com a raiva borbulhando dentro de mim, tentei controlar a situação. Você acha que é só uma brincadeira, Lisa? Isso não é algo que se brinque, você sabia disso, respondi, tentando manter a calma. Mas, ao dizer essas palavras, percebi que já não estava mais controlando minha raiva. Eu sentia que ela não estava vendo quanto aquilo me afetou. Lisa, então, começou a se desculpar, dizendo que não queria que eu ficasse assim. Mas, para mim, o dano já estava feito. Eu não sabia mais em quem confiar, e aquela brincadeira parecia ter quebrado algo essencial entre nós. Ela continuou com os pedidos de desculpa, tentando se aproximar, mas eu me afastei. Não agora, Lisa. Eu preciso de espaço, foi tudo o que consegui dizer antes de me virar e sair de casa. Eu sentia que precisava de tempo para processar tudo, para refletir sobre o que aconteceu.
Ao sair, Lisa me ligou diversas vezes, mas eu não atendi. Eu estava desesperado para afastar a confusão que se formava dentro de mim. Eu precisava de um tempo sozinha, sem estar perto de Lisa, sem ver aquele sorriso como se nada tivesse acontecido. Foi assim que, sem mais nem menos, eu acabei indo parar em um bar clandestino. A única coisa que eu sabia era que eu precisava fugir de casa, fugir daquela situação que estava me consumindo. O bar, com seu ambiente sujo e uma música baixinha tocando ao fundo, parecia um lugar ideal para me perder nos meus pensamentos. Não era sobre o ambiente, era sobre o que ele representava e distância. Eu queria a distância de Lisa, de suas risadas, da falsa tranquilidade com a qual ela tentava justificar tudo. Eu queria desaparecer por um tempo, sem saber o que fazer ou como lidar com a situação. Enquanto eu estava no bar, uma sensação de frustração crescente se apoderou de mim. Eu havia saído para fugir, mas, em vez de encontrar alívio, tudo o que consegui foi mais angústia. Eu não conseguia parar de pensar em Lisa, na ideia de ela ter me pregado uma peça tão cruel. De repente, a razão pela qual ela havia feito isso parecia muito mais distante. Como ela pôde fazer isso? Como ela pôde brincar com meus sentimentos dessa maneira? Pensei, enquanto olhava o copo de bebida nas minhas mãos. A raiva se misturava com uma sensação de impotência, de estar sendo ridículo por ter acreditado em tudo aquilo. Como pude ser tão ingênuo? As ligações de Lisa continuaram. Cada vez que meu celular vibrava, uma onda de raiva me invadia. Eu não queria atender, não queria ouvir a sua voz tentando se explicar. O que ela achava que conseguiria, com aquela risada despreocupada, falando como se nada tivesse acontecido? Eu não conseguia entender o que se passava na cabeça dela. Como ela poderia pensar que tudo isso era inofensivo? Naquela noite, a distância não trouxe alívio, e as horas passaram com a sensação de que eu estava perdido, sem saber o que fazer. Eu só queria que Lisa entendesse o quão errado ela estava em fazer aquela piada. Eu queria que ela sentisse a dor que eu estava sentindo, para que percebesse que nem tudo pode ser tratado com humor, especialmente quando há algo tão sério e sensível em jogo. Eu não sabia como voltar para casa, como olhar para ela e fingir que tudo estava bem. Não conseguia imaginar voltar e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Algo dentro de mim havia mudado, e eu não sabia o que fazer com esse sentimento de traição, nem como lidar com o fato de que ela parecia não se importar com o que eu estava sentindo. Foi uma noite longa. Eu me encontrei pensando em muitas coisas, mas nenhuma delas me fazia sentir melhor. Eu só queria entender o que havia levado Lisa a fazer algo tão fora de lugar. E a cada segundo que passava, mais distante parecia o entendimento de por que ela agiu daquela maneira. Quando finalmente decidi que estava pronto para voltar para casa, não sabia o que esperar. O que eu deveria dizer a ela? Como as coisas poderiam voltar ao normal depois disso? Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Quando finalmente decidi voltar para casa, o caminho parecia uma longa jornada cheia de incertezas. A minha cabeça estava uma mistura de emoções e pensamentos conflitantes. Eu sentia raiva, sim, mas também me sentia estúpido por ter caído em uma pegadinha que, tecnicamente, não deveria ter me afetado tanto. Ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que não conseguia deixar de questionar o que estava acontecendo entre mim e Lisa. Ela estava realmente me pedindo desculpas ou só estava tentando justificar algo que sabia que estava errado? Eu ainda estava tentando entender por que eu me senti tão atingido. Enquanto dirigia, eu não conseguia parar de pensar no que Lisa havia dito. Ela me questionou por que eu não confiava nela, como se a ideia de que ela me traiu fosse algo inconcebível. Mas, e se fosse inconcebível? O que ela estava tentando fazer comigo? Ela sabia que eu ficaria preocupado, sabia que eu ficaria chateado, mas parecia que isso não importava para ela. Como ela pôde fazer isso? Eu não sabia mais o que pensar. A minha confiança estava abalada, mas também sentia que talvez eu tivesse exagerado. Talvez eu estivesse vendo tudo de uma maneira muito rígida, sem espaço para uma interpretação mais leve, mas humorística. Mas o problema é que eu não via graça nenhuma naquilo. Eu não era o tipo de pessoa que levava tudo a sério o tempo todo, mas, naquele momento, parecia que a brincadeira foi longe demais. Como ela pôde inventar algo tão pesado, tão doloroso, só para me ver reagir? Eu começava a duvidar das intenções dela, questionando se aquilo tudo não passava de uma maneira de se sentir no controle, de me testar. E a maneira como ela fez aquilo, com aquele tom sério, com as lágrimas nos olhos, não parecia algo que se fizesse sem pensar. Eu me perguntava se ela realmente não sabia o quanto aquela brincadeira poderia me afetar. Voltar para casa não foi fácil. Eu sabia que ia ter que encarar Lisa e que, provavelmente, teríamos uma conversa séria sobre o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu estava relutante. Eu queria saber por que ela fez aquilo, e ao mesmo tempo, não queria saber. Eu não sabia mais o que esperar de Lisa. Ela parecia tão tranquila com a situação, tão indiferente ao impacto que causou. Ou, pelo menos, foi isso que eu senti. Eu também me perguntava se ela me via de uma forma diferente agora, como alguém que não é capaz de lidar com uma brincadeira simples. Ela havia me visto tão vulnerável, tão enganado. Será que isso a fez me ver como alguém fraco, como alguém que não consegue suportar a pressão de uma piada? Eu não queria que fosse isso. Eu me vi em uma luta constante contra os meus próprios sentimentos. Parte de mim queria acreditar que eu estava exagerando, que Lisa não tinha mais intenções, mas outra parte sentia que algo muito mais profundo estava acontecendo. E eu não sabia se eu queria continuar me sentindo assim. Eu comecei a reviver outros momentos em que ela havia pregado peças em mim, e percebi que não era a primeira vez que ela brincava com minhas emoções. Por mais que eu quisesse acreditar que era tudo apenas parte de sua natureza espirituosa, havia algo de errado naquela dinâmica. Eu era a pessoa que sempre caía nas piadas dela, o tolo, o ingênuo. Ela ria, eu me sentia envergonhado, e a vida seguia. Mas agora, depois da pegadinha que quase destruiu minha confiança, eu não tinha certeza de que conseguiria voltar a ser o mesmo. Eu me vi questionando nossa relação como um todo. Será que isso era um reflexo de como ela me via? Eu realmente estava sendo o parceiro que ela queria ao longo desses anos? Ou, na verdade, eu estava apenas ali para ser o palhaço nas suas brincadeiras? Não havia mais uma resposta clara para isso.
Eu comecei a duvidar de tudo o que tinha acreditado sobre a nossa relação. Será que ela me respeitava de verdade? Ou era apenas uma fonte de entretenimento para ela? O que mais me incomodava era o fato de que eu não conseguia entender como ela não viu o que estava fazendo. Ela sabia que eu estava claramente perturbado, estava em evidente desconforto, e mesmo assim, continuou com a piada. Será que ela não tinha percebido a seriedade da situação, ou simplesmente não se importou? Em qualquer um dos casos, eu me sentia profundamente magoado. Eu me vi pensando, também, sobre como as pessoas reagem diante de situações assim. Será que eu estava sendo excessivamente sensível? Ou, talvez, minha reação fosse uma resposta natural à sensação de traição, mesmo que fosse apenas uma brincadeira? Eu comecei a imaginar o que outras pessoas diriam, o que eles achariam de toda aquela situação. Talvez minha reação fosse mais comum do que eu imaginava, e talvez fosse isso que eu precisava ouvir de alguém. Eu só não sabia de quem. Não sabia mais a quem recorrer, pois todas as respostas pareciam um tanto insatisfatórias. Enquanto eu refletia sobre isso, uma dúvida começou a tomar conta de mim. E se Lisa estivesse certa? E se eu fosse o exagerado, o sensível, o dramático? Se, na verdade, fosse eu quem tivesse algo errado na minha cabeça? A confusão se aprofundava a cada segundo. Eu me vi em um conflito interno sem fim, sem saber se deveria continuar insistindo nesse sentimento de traição ou se deveria apenas deixá-lo ir e tentar recuperar a leveza da nossa relação. Só que, se eu fizesse isso, significava que eu estaria perdoando, esquecendo e permitindo que as coisas continuassem sem que eu realmente tivesse processado o que aconteceu. As perguntas continuavam, e as respostas não vinham. Só restava uma coisa para fazer, e voltar para casa e tentar descobrir se, no final das contas, a minha raiva era realmente justificada. O silêncio na minha casa quando cheguei foi assustador. Lisa estava lá, sentada no sofá, com um olhar que parecia uma mistura de arrependimento e cansaço. O que eu mais temia estava prestes a acontecer, a conversa que eu sabia que teria que ter, mas que, até então, tentei adiar de todas as maneiras possíveis. Ela me olhou com aquele sorriso forçado, como se estivesse tentando fazer as pazes de uma maneira que parecia mais uma tentativa de encobrir a vergonha do que uma expressão sincera de arrependimento. Eu não queria ver esse sorriso. Eu queria ver sinceridade. Antes que ela pudesse dizer algo, eu a interrompi. Lisa, o que foi aquilo? O que você estava pensando? Eu não sabia se estava mais irritado ou confuso. De repente, a situação parecia surreal. Como nós chegamos a esse ponto? Lisa olhou para baixo, parecia estar reunindo forças para falar. E não pensei que fosse afetar você dessa forma, ela disse finalmente, com a voz trêmula, mas ainda tentando se manter firme. Era só uma piada. Eu achei que você fosse, sei lá, entender que era uma brincadeira inofensiva. Você acha que me fazer acreditar que eu estava prestes a perder tudo por uma mentira enorme é uma brincadeira inofensiva? Eu não conseguia entender. Eu queria sentir que tudo aquilo passaria e que, eventualmente, eu poderia rir de novo da situação, mas não conseguia simplesmente deixar aquilo passar como se fosse algo trivial. Lisa me olhou diretamente nos olhos, mas ao invés de raiva, havia algo em sua expressão que eu não sabia interpretar, um tipo de vergonha misturada com uma profunda tristeza. Eu não queria te machucar, eu só me empolguei com a ideia de ver sua reação. Eu sei que foi idiota. Me desculpa. Ela realmente parecia arrependida, mas, ao mesmo tempo, não conseguia entender o que aquilo tinha causado em mim. Como se as lágrimas não fossem suficientes, ela parecia acreditar que um pedido de desculpas seria o suficiente para resolver tudo. Como se o simples fato de ela ter se arrependido automaticamente apagasse o que havia feito. Mas não apagava. Nada apagava. Eu ainda estava lá, com a sensação de que fui enganado de uma forma que não poderia simplesmente ser desconsiderada. Cada palavra dela parecia uma tentativa de justificar o injustificável, e isso só aumentava a minha frustração. Você sabe como eu sou, ela continuou, falando lentamente, tentando pesar cada palavra. Você sabe que eu gosto de fazer essas brincadeiras, e por muito tempo você se divertiu com isso. Eu só pensei que seria mais uma, como as outras. Mas não foi, foi diferente. Eu nunca tinha sentido que estava perdendo o controle da situação até agora. Ela fez uma pausa e, ao olhar para mim, vi o peso daquilo que tinha feito se refletindo em seus olhos. Eu sei que fiz uma besteira. E eu não estou dizendo que você tem que me perdoar agora. Só, acho que mereço a chance de mostrar que não foi uma traição. Eu te amo. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Eu te amo eram palavras pesadas, e quando alguém as diz em uma situação como essa, significam algo muito mais profundo do que um simples carinho ou afeto. Elas significam compromisso, e eu não sabia mais se eu conseguia acreditar no compromisso dela, especialmente quando ela me fez acreditar que estava prestes a perder a confiança dela. Eu me vi em um ponto de ruptura. Parte de mim queria perdoá-la, seguir em frente e tentar esquecer o que aconteceu. Mas a outra parte de mim, aquela que estava ainda abalada pela emoção da situação, não conseguia simplesmente deixar aquilo passar como se fosse uma falha passageira. Eu não conseguia não pensar que, se tivesse sido outra pessoa, as coisas poderiam ter sido diferentes. Se ela tivesse respeitado meu limite, se tivesse percebido o quão perturbado eu estava, talvez essa conversa teria sido completamente diferente. Mas ela não fez isso. Ela não parou quando percebeu o impacto da brincadeira. Eu olhei para ela por um momento, tentando entender o que realmente sentia. Eu queria ter certeza de que estava fazendo a escolha certa, que estava me respeitando, que não estava permitindo que ela me tratasse de forma leviana. Mas ao mesmo tempo, eu não queria perder tudo o que tínhamos construído, não queria olhar para o futuro e ver uma história de desconfiança. Eu estava perdido. Lisa, comecei a falar, a voz tensa, eu não sei se posso simplesmente esquecer isso. Eu não sei se posso voltar a confiar em você da mesma forma. Eu não quero ser o cara que segura um rancor, mas não posso ignorar o que você me fez sentir. Lisa respirou fundo, parecia saber que não havia nada mais a ser dito. Eu ainda estava tão confuso, ainda não sabia se estava certo ou errado em me sentir da maneira como estava me sentindo.
A conversa ficou em um impasse, com as palavras de desculpas dela tentando se alinhar com o peso do que eu estava sentindo. Eu queria dar a ela o benefício da dúvida, mas algo dentro de mim me dizia que não seria fácil esquecer o que aconteceu. Eu não queria ser o cara que se deixava enganar de novo, mas também não queria ser o cara que jogava tudo fora por causa de uma brincadeira mal feita. E então, eu me vi aqui, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Estaria eu sendo um exagerado? Estaria eu sendo muito duro com ela? Ou, pelo contrário, estava eu finalmente aprendendo a colocar limites onde antes não havia? Será que eu realmente precisava de um tempo para pensar, ou deveria ser mais rápido em perdoar e seguir em frente? Atualização 1. Oi pessoal, como prometido, vim trazer uma atualização para o que aconteceu depois da última parte da minha história. Eu realmente aprecio todos os comentários e apoio que recebi até agora. Algumas pessoas acharam que eu estava exagerando, outras disseram que a situação realmente foi um pouco mais séria do que parecia à primeira vista. Eu não esperava tantos comentários, mas foi bom ver os diferentes pontos de vista. Logo depois de escrever o post e receber os primeiros comentários, Lisa me procurou para conversar. Ela parecia realmente arrependida, mais do que nunca. Eu estava tentando processar tudo o que havia acontecido, ainda meio dividido entre seguir em frente ou ficar preso ao que havia me machucado. Então, ela me surpreendeu com uma proposta que, para ser sincero, eu não esperava. Ela sugeriu que fizéssemos um teste de paternidade. Eu sei, e esse foi o ponto em que tudo ficou ainda mais confuso para mim. Ela disse que entendia o quanto eu estava inseguro sobre a situação e que, se fosse necessário para que eu recuperasse a confiança nela, ela estava disposta a fazer o teste. Ela parecia genuína, quase desesperada para resolver a situação e garantir que eu não ficasse com dúvidas sobre a paternidade do nosso filho. Eu não sabia como reagir. Parte de mim queria dizer não, isso é ridículo, porque o simples fato de pensar em fazer um teste de paternidade me fez sentir como se ela estivesse me tratando como se eu fosse incapaz de confiar nela. Mas, ao mesmo tempo, outra parte de mim pensou que talvez fosse uma maneira de resolver as coisas e finalmente calar minhas dúvidas. A ideia de realmente saber a verdade e seguir em frente com certeza me atraiu, mas eu também sabia que isso poderia tornar tudo ainda mais complicado, especialmente se o teste não desse o resultado que esperávamos. Eu ainda estava dividido. Lisa parecia completamente disposta a seguir com isso, e ela me disse que, se eu precisava de uma prova, ela faria tudo para que eu pudesse relaxar e confiar nela novamente. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ficou desconfortável. O que isso significava para a nossa relação? O simples fato de ela sugerir isso parecia diminuir a gravidade do que ela havia feito, como se pudesse resolver tudo com um simples teste. Eu não sabia mais se isso era uma boa ideia ou se estava apenas empurrando para um caminho de mais complicações. Ela me olhou com expectativa, esperando minha resposta. O que eu deveria fazer? Deveria aceitar a proposta dela e fazer o teste, ou seria isso um passo ainda mais errado? Atualização 2. Oi de novo, pessoal. Agora que já passaram alguns dias, tenho mais coisas para contar e algumas atualizações importantes sobre o que aconteceu depois da proposta do teste de paternidade de Lisa. Eu realmente estava lutando com minha decisão, e, acreditem, esse processo foi mais difícil do que parecia. Vou tentar explicar tudo o que aconteceu depois de nossa conversa. Depois que Lisa sugeriu o teste, eu realmente fiquei em dúvida por um tempo. A princípio, eu estava hesitante. A ideia de fazer um teste de paternidade parecia uma forma de a confirmar a relação, mas algo sobre isso me incomodava. Como eu disse, parecia uma forma de evitar lidar com o que estava por trás de tudo isso, o fato de ela ter me colocado em uma situação tão humilhante. Por um momento, eu até considerei que poderia ser uma maneira de Lisa tentar apagar as cicatrizes do que ela fez, e eu não sabia se estava disposto a seguir por esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, minha insegurança não me deixava em paz. O fato de ela ter vindo até mim e se mostrado tão disposta a fazer o teste também me fez questionar minha confiança nela e no nosso relacionamento. Eu estava tão confuso, estava começando a me perguntar se o que eu estava sentindo era realmente uma falta de confiança ou se eu estava exagerando na reação. No fim das contas, depois de muita reflexão, acabei concordando com o teste. Fiquei com a impressão de que, se isso realmente fosse me dar paz de espírito e ajudar a curar a situação, talvez fosse a melhor opção. Lisa parecia tão séria quando propôs isso, e a ideia de finalmente resolver essa questão me deu um pouco de alívio. Fizemos o teste, e a espera foi, sem dúvida, a pior parte. Durante os dias em que esperamos o resultado, eu comecei a questionar ainda mais o relacionamento. Isso estava virando uma grande bagunça. Mesmo depois de fazer o teste, não consegui deixar de pensar sobre como nossa relação ficou distorcida. Eu me vi em um ponto em que até o simples fato de precisar de um teste de paternidade para confirmar que o filho era meu me parecia um reflexo da perda de confiança entre nós. E, por mais que eu tentasse ignorar, cada vez mais me parecia que, no fundo, eu estava realmente perdendo a fé no que tínhamos. Finalmente, o resultado chegou. O bebê era, de fato, meu. Quando vimos o resultado, houve um alívio imediato, mas também um gosto amargo. Lisa estava em lágrimas de alívio, mas eu não sabia como me sentir. Parte de mim se sentiu um pouco idiota por ter passado por tudo isso. Por outro lado, uma grande parte de mim ainda sentia o peso de toda a situação, a forma como ela havia me feito acreditar em algo tão cruel, a forma como ela havia brincado com meus sentimentos sem perceber o que estava realmente em jogo. A relação entre nós estava, definitivamente, diferente. Eu ainda estava tentando processar tudo, mas, depois do teste, parecia que a confiança que havia em nosso relacionamento nunca mais voltaria à mesma. E essa sensação de perda de confiança, de tudo ter mudado, de agora precisar aprovar o que deveria ser óbvio, foi mais devastadora do que eu esperava. Mesmo com o resultado do teste confirmando que o bebê é meu, como seguir em frente depois de tudo isso? Eu ainda não sei, não tenho uma resposta. Mas agradeço mais uma vez por todos os comentários e apoio. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!